Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento no ar para falar sobre handball, um esporte coletivo vibrante que conquista muita gente que entra em quadra. E os nossos convidados são o Maurício Antonucci, que é técnico da equipe feminina de handball do Esporte Clube Pinheiros. Tudo bem, Maurício? Obrigada pela presença. Tudo bem, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. E quem está aqui com a gente também é o Alex Bonifácio, que é fotógrafo esportivo e jogador amador de handball. Tudo bem, Alex? Tudo Obrigada ótimo. pela presença. Bom dia a todos. Bom, quero começar sabendo a história de vocês nessa modalidade. E a gente está falando de uma modalidade que é, por exemplo, um verdadeiro hit da educação física. É um esporte coletivo muito presente nas escolas. Como que você começou, Maurício, a treinar handball? Bom, o meu início foi na escola mesmo, né? Uhum. Foi um professor meu que trabalhava com handebol no Esporte Clube Banespa, o antigo Esporte Clube Banespa. E ele inseria o handebol dentro da educação física. E ele que foi a pessoa que falou, olha, vai ter um teste para fazer, e o primeiro teste foi no Centro Olímpico, e aí o pessoal da minha escola foi lá. Eu comecei a fazer lá, né? Comecei a fazer na escola o treino na educação física e jogando mesmo no Centro Olímpico. Isso foi em 87, faz um Uhum. tempinho. Ali foi o meu começo de handebol, foi onde eu tive o acesso ao handebol, que eu nem sabia o que era handebol. Hoje eu aprendi com ele. E como que depois você se tornou um técnico? O técnico foi na faculdade. Comecei a fazer a faculdade de Educação Física, na USP, e acabei pegando a equipe feminina da faculdade. Comecei a dar treino para elas ali. E aí depois eu tive outros acessos universitários na própria faculdade mesmo, outros grupos masculinos e femininos, e aí eu comecei a ter o gosto por ser técnico. E aconteceu assim com você também, Alex? Foi na escola que você Foi bem começou a parecido gostar também. dessa modalidade? Foi através da escola também. Na verdade, eu era do basquete. E aí, num campeonato, o time de basquete precisou completar de handball, porque nem todos se interessavam, né? E aí, depois que eu tive o primeiro contato com o handball, não quis mais parar. Aí larguei o basquete e fiquei só no handball. E como que é a sua rotina hoje com o handball? E eu treino 2 vezes na semana, na cidade de Diadema, né? Disputo campeonatos pela cidade também. E ainda jogo categoria Master, né? Que é o mais 35 anos e mais 42 anos. Aham. E você também atua como fotógrafo. Sim, Nesse seu trabalho de fotógrafo, tem handball no meio também? tem. 90%. 90% é fotografia de handball. E o que vocês acham que essa modalidade traz para as pessoas que faz com que elas gostem e acabem ficando, como aliás foi o caso de vocês dois? Na sua avaliação, Maurício, quais são os atrativos desse esporte? Eu acho que é o atrativo de qualquer esporte, né? Tem uma diferença do coletivo para o individual, mas acho que os princípios, alguns valores do esporte são coisas para quem se identifica, faz muito parte participar disso, né? O trabalho coletivo, dividir, mesmo que seja na vitória ou na derrota, saber superar as suas dificuldades individuais ou coletivas, ter a disputa, mesmo que seja é uma rivalidade, mas é saudável, de uma equipe com a outra. Isso eu acho que para quem gosta, para quem sente esse gostinho, é uma coisa que fica e que você quer sempre fazer. Talvez até você mude de modalidade, mas você vai buscar isso, eu acho que é o essencial. Agora, você que teve também uma vivência com o basquete, por que no final das contas você acabou ficando com o handball? Então, eu achei o handball mais dinâmico e mais divertido, assim, vamos se dizer, né? E como o Maurício disse aí, o coletivo ali, a gente cria também uma amizade, uma irmandade ali, independente do time que você jogue. Eu, tipo, por exemplo, eu jogo com 3 times diferentes. Nos 3 times, a galera é muito unida, muito... quer ali praticar o handball. Uhum. E Maurício, você tem uma experiência muito interessante de já ter treinado muitas equipes femininas e é o que você faz hoje também, né? As mulheres gostam muito dessa modalidade. Para você, o que nessa modalidade atrai tantas mulheres? Eu vou pensar, vamos começar pelo escolar, vai. Uhum. Eu acho que, do mesmo jeito que o Alex falou, é dinâmico, né? Você faz bastante coisa, é bem democrático, todo mundo consegue jogar, não é difícil de jogar, né? Arremessar uma bola ao gol, assim,
tem as regras, tem algumas coisas que são essenciais para a modalidade, mas não é difícil de fazer. É uma coisa mais fácil. Isso já é um atrativo para todo mundo, para masculino e para feminino. Eu acho que as meninas se sentem com mais facilidade de fazer, né? Os princípios e os conceitos que eu dei uma comentada antes, eu acho que é igual. Para homem e para mulher, elas gostam também. Algumas gostam de mais desafio, algumas gostam de mais contato, outras gostam de menos. E aí eu acho que tem uma mudança de ou eu vou para o vôlei, eu vou para o handball, né? Mas não muda muito, não. Eu acho que é bem variado assim, as opções para as mulheres. Eu acho que é isso. Tem a parte de grupo também, que elas gostam, né? Como todo trabalho coletivo, tem os problemas de grupo, né? Que tanto no masculino quanto no feminino. Mas eu acho que isso supera pelo que elas ganham com isso aí. Mas acho que essa questão do grupo também, essa questão coletiva, é algo que pesa de forma muito favorável, né, Alex, para a Sim, modalidade. Você mesmo estava falando que você atua em 3 equipes sim. diferentes. E eu acredito que isso acaba sendo uma maneira até da gente treinar a nossa convivência em outras partes da nossa vida, né? Com certeza. 3 grupos diferentes, três grupos de pessoas diferentes, né? E aí você precisa estar ali se alinhando também com eles, né? Uhum. E aí isso trabalha muito a cabeça também, né? Falando em saúde mental, já que você falou de cabeça, quero ouvir de vocês dois o que a modalidade traz para as pessoas em termos desse tipo de benefício. E a gente sabe hoje em dia que quando falamos de esporte, a gente está falando muito de saúde mental. O que você percebe, Maurício? Olha, eu acho que o esporte em geral, né, trabalha isso. Tem as dificuldades do esporte, né, tem os problemas, vou falar até é um problema, Uhum. né, e eles precisam também gerenciar esse problema. Isso eu acho que é uma característica muito boa, muito legal do esporte. Como eu gerencio o meu problema mental? Preciso de ajuda, não preciso de ajuda? No Pinheiros a gente tem uma assessoria de psicólogos, né, que ajudam a gente, mas não é todo lugar que tem isso, essa estrutura. Isso facilita muito elas e eles terem acesso e a se conhecer, a discutir e a principalmente a entender esses problemas psicológicos. Esse fato de ter um grupo, esse grupo ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Pode ser um start para ter um problema, mas ao mesmo tempo também pode ajudar. Trocando informações, elas conseguem ver que não é só ela que tem aquele problema, que pode ser uma característica coletiva, em algum momento que seja do ano, ou que seja mais persistente por algum momento do ano também, mas eu acho fundamental porque elas conseguem gerenciar um pouquinho melhor. Elas não ficam sozinhas, sem poder resolver os problemas. Tem alguns caminhos que elas podem ter para poder resolver. Isso eu acho muito importante. Sem dúvida. E Alex, pensando no âmbito amador, muitas pessoas têm uma atividade física ou um esporte como uma espécie de válvula de escape, um Famosa mecanismo. terapia. Exatamente, não é terapia, mas é terapêutico, né? Lá o hashtag da galera é terapia de hoje, o treino. O treino. E É, como que isso funciona na sua vida? Te ajuda, por exemplo, a gerenciar o estresse? sim, muito, muito, muito. É uma válvula de escape, como você falou, né? Aham. Dia de treino, é dia de aliviar o estresse ali, às vezes do começo da semana, e aí também no final da semana ali. E ajuda muito na correria. Sou pai de 2 meninas também, que são pequenas, daí também dá uma puxada também, né? Quantos anos Mas elas têm? uma tem 4 e a outra tem 3. Ah, é que elas são pequenininhas. Eu já ia Então, perguntar se elas já se interessam por handball. então, aí entra a questão. Eu não tô querendo empurrar para esse meio, né? Aham. Mas vamos deixar por elas, né? Você não tá querendo no sentido de você não quer obrigar, mas você não ia achar Não, eu ruim. não vou Você não vai meio que influenciar. incentivar, né? Aham, Mas assim, não tem pra onde correr. Eu jogo, a mãe delas também joga, aham. então vai acabar. E final de semana elas estão em beira de quadra e E já gostam, já curtem. já. Que bacana. E como que foi a sua experiência em relação a isso, Maurício, que você estava até comentando com a gente fora do ar aqui no intervalo? Você tem uma filha também. Eu tenho uma filha, tem 20 anos agora, né? E a mesma perspectiva que eu tinha do Alex. A minha esposa é a Carla Antonucci, que também trabalha com handball no Pinheiros. Então, a gente sempre está envolvido com handball. E ela sempre estava envolvida. Mas a gente nunca quis eh, direcionar ou forçá-la a fazer alguma coisa. Mas Uhum. a gente esperava, né? Eu tinha um plano
de movimentos, de desenvolvimento motor para ela, que foi tudo diferente do que eu tinha planejado. Tudo eu planejei diferente. Eu queria que ela fosse para uma luta primeiro, depois fazendo outras atividades mais complexas, mas ela optou por fazer biomedicina. Então hoje ela faz biomedicina, trabalha com estética, né? E totalmente o contrário do ambiente que eu vivia, assim, né? Aham. A gente nunca forçou nada, mas ela, assim, ela jogava também na escola, aprendeu a jogar handebol na escola, eu fui assistir Aham. jogos dela na escola. Mas como qualquer uma outra adolescente, ela escolheu o outro caminho. Outro caminho. Mas ela tem um hábito de atividade física regular? Ela vai na academia, assim, Ah, não é bom. esporte, mas ela Aham, faz sim, atividade, sim. corre, faz corrida e musculação. Olha aí, Isso é não, bom. não caiu tão longe do É, pé, né, de hoje em pai e dia é mãe. uma preocupação, acho que da sociedade, né, que as pessoas se movimentem. Sim. E isso já é muito bom, porque eu acho que a parte escolar está perdendo muito essa função há um tempo atrás. E a gente está tendo muito problema com o desenvolvimento motor das crianças. E não é só no handebol, é em qualquer um. Sim. Então elas vêm com muita dificuldade motora e a gente tem que voltar algumas coisas de desenvolvimento para que ela consiga jogar. O vôlei, o basquete, o futsal também, eu converso com os outros técnicos e cada ano que passa a dificuldade é maior, né? E eu acho que a gente perdeu isso quando a gente tirou a obrigatoriedade da educação física na escola. Eu acho que isso foi muito ruim e a gente vai ainda colher futuramente alguns problemas de saúde por causa disso. Não, você tem toda a razão. Tem algumas crianças que o único contato que elas tinham com a atividade física era realmente o que se fazia em aula de educação física, Sim, né? isso é um E, problema. e aí, quando você retira isso, você perde muito. Agora, eu queria saber, Maurício, como que o Pinheiros tem trabalhado a base e a formação das novas atletas de handebol? Bom, a gente tem um plano diretor no clube, que vou dar o exemplo do handball, né? Desde as categorias menores, mirinzinho, o iniciantes, que é 9, 10 anos, eles já começam a fazer o masculino e feminino numa turma mista. Ele já tem essa ideia de jogo, mas é bem lúdico, é bem de brincadeira, é bem de gostar do jogo de handball, né? Depois a gente começa progredindo, e isso tem um caderno de encargos que a gente tem, que a gente vai meio que obedecendo. O que ela vai aprender a parte individual, quanto que ela vai aprender coletiva, para a gente poder fazer um planejamento correto do que a gente quer para que essas pessoas cheguem no adulto. Uhum. Algumas chegam, outras não chegam, mas a gente faz o plano nessa direção. É uma crescente de exigências de desenvolvimento. Tem uma estimativa de quanto tempo leva para conseguir se formar uma atleta? Então, quando a gente fala em formação, hoje a atleta adulta não está formada. Eu não posso falar em formação e falar que um atleta ou um atleta está formado. Uhum. Hoje a gente está tendo uma evasão muito grande de meninas e meninos que estão indo para a Europa para fazer jogos, né? E eles buscam, muitas vezes, a continuidade da formação. Então, mesmo os adultos e as adultas, quando vão, acabam aprendendo muita coisa nova e se formando. Isso não é só no Brasil, acho que é fora também. Então, quando a gente fala de formação, a trajetória é muito longa. Não tem como bater o martelo e falar, agora quando a menina tiver 19 anos ela está formada. Não, ela não está formada ainda, né? Porque ainda mais o handebol que tem tanta variação, tanta coisa que envolve, toda hora muda algumas coisas, então é sempre um ciclo de desenvolvimento. Então as atletas e os atletas sempre estão em formação. Depende da gente, técnico, mas também depende deles buscarem a melhora da formação deles individual. Uhum. E como que é a sua experiência, Alex, com esses 3 times em que você joga? São 3 times muito diferentes entre si, o perfil, por exemplo, dos participantes? São porque, por exemplo, o time de Diadema é um time categoria livre. Então tem atletas de 16 anos, até no meu caso 40. Aham. No caso, eu sou o mais velho do time lá. E aí eu vou pro 35, que é o pessoal que já tá na minha idade ali também. E aí quando eu vou pro 42, aí eu tô mais novo. Eu sou o mais novo de lá. No primeiro time eu sou o mais velho e no terceiro time eu sou o mais novo. E E tem aí tem muita essa. diferença, assim, de jogar nesses Porque no times? primeiro time eu preciso entregar 200% para correr junto com a molecada, né? Aham. Aí no segundo time já não é tanto. E no terceiro time aí eu sobressaio acima do pessoal de lá, né? Que já tem acima de 40 anos. E até pensando nessa preparação, queria saber qual que é a rotina de atividade física de vocês para além do handebol. O que que vocês incluem na rotina de exercícios, além dessa modalidade? Começando por você, Maurício.
Vou falar do Pinheiros, né? Aham. As meninas, elas têm um planejamento de atividade física para as férias delas, que não necessariamente é o handball, a gente pede para que elas façam outras coisas, mas que elas sempre estejam em movimento, que elas façam alguma coisa, mas do gosto delas. Ah, agora eu quero fazer natação, eu quero correr, eu quero pedalar, eu quero fazer qualquer outra coisa. Quando elas vão para o clube, elas chegam e começam a fazer uma preparação da pré-temporada, né? A gente começa a fazer uma preparação. Elas treinam 5 vezes por semana, de segunda a quinta, né? Uhum. Esses treinos são divididos em parte de preparação física, que é antes da quadra, e depois elas fazem a parte de quadra, que também tem componente físico, tem a corrida, tem o salto, etc. Mas não é tão específico. Existem diferentes períodos, que é o do planejamento, onde ele é mais intenso, que ele é menos intenso, e tem o período competitivo, que é mais voltado para o jogo em si. Mas elas têm o planejamento para que elas consigam ter a melhor rendimento num período que a gente escolhe, que é o competitivo, né? Para que elas rendam mais e que a gente consiga ter o sucesso principal nos campeonatos principais que a gente participa. E você, do ponto de vista pessoal, quero saber o que que você treina, o que treina o treinador? O que treina o treinador? Com relação a handball, nada. Já fiz Aham. muito de handball, agora não faço mais nada. Já fui atleta também. E agora o que eu treino é a mente para poder ajudá-las na quadra, como que eu vou fazer o exercício, como a gente pode mudar a parte de quadra. E faço o meu treino diário. Eu e a Carla, a gente vai na Uhum. academia, a gente corre, a gente faz as coisas meio que regradinho mesmo. Vamos fazer todo dia, a gente faz no mesmo horário, para que a gente consiga fazer, porque é tanta coisa que a gente faz no dia que se a gente não coloca esse horário, a gente vai deixando para depois. Eu já tive no passado isso e não gostei, assim, não foi bem legal. Eu acabei não sendo assíduo no que eu queria, mas esse ano a gente começou a fazer tudo direitinho, a gente está cumprindo com o planejado. Que bom. E você, Alex, como que é a sua rotina em relação a outras modalidades? Por exemplo, você faz exercício de resistência, Sim, musculação? sim. Musculação todos os dias. E o cardio eu acabo deixando pra quadra, né? Uhum. Nos treinos de quadra. Mas às vezes eu tenho que também fazer um pouco de cardio na academia pra dar uma revitalizada assim no corpo também, né? É importante a gente lembrar disso, né, Maurício? Sim, Para quem faz esporte coletivo, assim, a necessidade de ter esse reforço muscular, né? sim, sim. Eu acho que o handball, não vou falar que é só handball, mas a exigência física é muito grande, né? Se a gente quiser, se eu for colocar uma porcentagem, entre 50% e 60% dos resultados são pela parte física. Se eu não tenho uma equipe bem estruturada fisicamente, eu vou ter problema em alguma fase do meu jogo, em algum período do meu jogo. Talvez seja um período que eu ganhe ou que eu perca. Então, a gente coloca como uma parte física muito importante para o atleta, ela tem que saber disso. Também faz parte da pedagogia, quando a gente começa lá com as meninas mais novas, elas brincam, elas vão fazendo, depois a gente vai inserindo a parte física com mais, como é que eu vou falar? Eh, com mais Regularidade? importância e Uhum. regularidade para elas, que elas entendam, porque se elas não Uhum. entenderem, a gente não vai conseguir ter êxito no que a gente quer, né? Que é o desenvolvimento físico melhor para elas poderem aplicar na quadra. E um papel super importante também no sentido de evitar lesões, né? Sim. Sim. É outro problema do handebol. O handebol é uma das modalidades que mais está tendo lesão, né? Porque aumentou muito o ritmo de jogo. Eu acho que a arbitragem ajudou bastante, diminuindo contatos, mas ele ainda existe. E ele Uhum. existe com muita intensidade. Então a pessoa faz o exercício ou o movimento com muita intensidade e tem esse contato que é permitido, e muitas vezes tem torção de joelho, de tornozelo, pode machucar o ombro. Assim, a quantidade de lesões é muito grande. Então a gente fala que não é que a gente vai acabar com a lesão, mas a gente vai estar preparando os dois, o masculino e o feminino, que acontece nos dois, para que eles tenham o mínimo possível de lesões. Você já passou por isso, Alex? Por lesões já. Já? Quais Tanto foram? de ombro, joelho, tornozelo, até pancadas mesmo na face, nariz, Uhum. essas coisas assim. Bom, o bom é que dá para perceber, gente, que dá para se recuperar disso e sem deixar de fazer algum tipo Sim, de esporte, né? Porque uma coisa que a gente tem percebido nas últimas décadas é esse cuidado
com os atletas profissionais ou amadores que passam por algum tipo de lesão, de não deixar de fazer qualquer tipo de atividade, né? Claro que a pessoa pode ter algumas limitações ali, justamente dependendo do tipo da lesão, né? Existem graus diferentes também, mas que é possível continuar se exercitando no momento que a pessoa está se recuperando, né? Sim, sim. E a gente está falando agora sobre lesão, e eu Aham. pensei, o quanto a saúde mental também não influencia na lesão. A gente se preocupa com isso. Como que você está? Você está bem para jogar hoje? Você está bem para treinar hoje? No caso das mulheres ainda é mais específico. Eu acho que o planejamento é o mesmo, as atividades são as mesmas, mas com algumas coisas especiais, com algumas atenções especiais. Ah, o período menstrual, eu não estou bem. A gente tem alguns dados que fala que a maioria das lesões são no período pré-menstrual, em que elas ficam com a articulação um pouquinho mais frouxa pela parte Uhum. hormonal. Sim. Então a gente tenta também fazer um programa de orientação, de manutenção e de monitoramento do que está acontecendo com elas. E elas precisam mais falar para a gente do que a gente perguntar para elas. Isso também faz parte do desenvolvimento delas como atleta, porque elas precisam saber como elas estão. Ela pode estar perfeita fisicamente, né? Mas de repente nesse período, nesse dia, no outro dia, ela não está legal e a gente tem que dar uma maneirada e ela que tem que dar esse feedback para a gente. Falar, olha, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou legal. E a gente consegue controlar, mas é meio que junto, né? A gente pensa nas duas coisas. Bom, a gente está quase chegando no final do programa. Eu quero algumas palavras de vocês para as pessoas que estão nos escutando, de repente estão em casa, sedentárias, não estão praticando nenhuma atividade, estão buscando alguma atividade que possa ser coletiva, porque a gente sabe que tem um ganho a mais você praticar atividade física junto com outras pessoas. O que você diria para essas pessoas que estão nos escutando e estão precisando daquela palavrinha de estímulo, Maurício? Uma palavra só, você quer que eu... Não, não. Não, pode Algumas falar. palavrinhas, Ah, pode. eu acho que o principal é ela descobrir o que ela quer, o que ela mais gosta, né? Tem gente que adora correr, e é sozinha, com um fone, vai embora e faz. Tem outras pessoas que precisam de pessoas junto, de trocar, de conversar. Isso eu acho que é o principal. Ela primeiro precisa descobrir o que ela quer, o que ela gosta, e para isso ela precisa experimentar, Uhum. né? Então, eu acho que no mercado hoje tem muitas atividades que elas podem escolher para que elas consigam ter essa vontade, porque é uma vontade. Eu tenho que ter É. vontade porque eu gosto de acordar cedo, de abrir mão de algumas coisas para poder iniciar, né? E junto com uma boa alimentação, que hoje em dia a gente tem um problema muito grande de alimentação. Acho que as pessoas estão comendo muito errado, né? E se fizer as duas coisas juntas, eu acho que melhora tanto a vontade de fazer, como a autoestima, você acaba vendo o resultado melhor, tudo, e aí você embarca num, num caminho melhor. Eu falaria isso. E você, Alex, o que você diria para essas pessoas? Quem sabe ali alguém que está ouvindo a gente pensando, nunca tinha imaginado uma rotina de handball, mas de repente é um esporte bacana. É? E por quê? E é um esporte que você pode praticar com qualquer idade também, né? Igual eu falei, tem várias fases ali do handball que você pode jogar no livre, que você aí vai se desafiar dependendo da sua idade. E aí você vai também podendo jogar nas categorias que são da sua idade, né? E dizer que a idade não implica em nada, né? É querer e fazer o esporte, independente do esporte. Muito bom. Alex Bonifácio, fotógrafo esportivo, jogador amador de handball, muito obrigada pela sua presença com Eu a que gente hoje aqui agradeço. no Bem-Estar. E quero agradecer demais também o Maurício Antonucci, técnico da equipe feminina de handball do Esporte Clube Pinheiros. Maurício, muito obrigada por ter trazido a sua experiência aqui para os nossos ouvintes. De nada, eu que agradeço. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos com a produção da Ana Luísa Bessa, da Yasmin Caetano, da Ellen Menezes e do Guilherme Marconi. E os trabalhos técnicos em áudio e vídeo do Cauã Felipe. A edição é do Rafael Furugen. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy.